time? Tem pacto ou não tem esse time? Fala pra mim! Desse Vitor Roque, o que esse cara veio fazer no Brasil? Tava passando vergonha lá no Barcelona. Tava abandonado no Betis, ninguém queria saber desse cara. Veio aqui no Brasil dar trabalho. Segue os porcos, segue o líder. Os porcos é louco, não interessa, mano. Vambora, pô. Parabéns ao Palmeiras, que vai ser o campeão brasileiro pelo aquilo que vem colocando. Que força que tem esse time do Palmeiras. Galera, o Verdão venceu o São Paulo por 1-0, gol do Vitor Roque, gol ali na reta final, no finalzinho da partida, Palmeiras garantindo a vitória, 3 pontos e voltando, retomando a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, pessoal, falando sobre essa vitória do Verdão. Já deixar os créditos aqui na descrição, deixa o like. Você, torcedor do Verdão, que está feliz e contente com a vitória, deixa aquele like. Mas agora, bora pro vídeo. Tem pacto ou não tem esse time? Tem pacto ou não tem esse time? Fala pra mim! Fala pra mim se esse time não tem um pacto! No último minuto! O tal do Triguinho que agora resolveu soltar a carta em todo jogo! Gasta aí teu Bolsa Família no Triguinho que tá valendo a pena! Tá soltando a carta todo jogo! Porra, velho, era pra acabar 0x0 esse jogo, irmão. Era pra ser 0x0. Aí no último minuto, o Calbi Peixoto, dá-lhe um bago, o Rafael faz uma defesa e o Triguinho vem e faz o gol, velho. Aí chamou o VAR, tava na mesma linha, gol dos porcos. Não perdem. Caiu o último invicto do campeonato. São líder, era o Flamengo líder. O Flamengo era líder, agora são os porcos de novo. Teve pipa, teve xoxada do Zubeldia com o quarto árbitro, teve expulsão da Abel Ferreira, teve 29 mil pessoas na Arena Barueri, por incrível que pareça também, ingressa 20 contos, 70 contos, mas é o futebol do povo, tá certo? E os porcos ganharam de 1-0. Ô time lazarento que esses Palmeiras! Porcada lazarenta dos infernos! Fim de jogo na Arena Barueri. 1-0 pro Palmeiras, gol dessa jaguatirica de zoológico abandonado, desse Vitor Roque. O que esse cara veio fazer no Brasil? Tava passando vergonha lá no Barcelona. Tava abandonado no Betis, ninguém queria saber desse cara. Veio aqui no Brasil dar trabalho. Já é o 3º gol que ele faz. Pelo amor de Deus, resolveu mostrar serviço, meu irmão. Resolveu, ninguém quer ver que você sabe fazer gol, se não sabe, ninguém quer saber disso. Pelo amor de Deus, cara. O São Paulo, que vai confiar em São Paulo também pra garantir o final de semana? Vai confiar em São Paulo, vai resolver o quê? Resolve a vida de quem? O Corinthians me perde pro Mirassol, perdi e eu vendo lá, cara a cara, o Corinthians perdendo o Mirassol. E aí agora vou secar o Palmeiras, 1-0 pro Palmeiras em cima do São Paulo, na Arena Barueri, recorde de público, Palmeiras líder, quem aguenta? Quem aguenta? Eu ainda, eu. Culpa dessa jaguatirica de zoológico abandonado. A culpa é eu que tenho que levar ainda. Pelo amor de Deus, cara. Mas, resenha à parte, merecida a vitória do Palmeiras. Só o Palmeiras jogou, o São Paulo se escondeu da partida. Teve 2 boas oportunidades. São Paulo teve as melhores chances do jogo. Lógico, tirando o gol do Vitor Roque, né? 2 boas defesas do Everton. Mas jogar a bola mesmo, bola no pé, procurar a partida, quem jogou foi o Palmeiras. É isso. Palmeiras vence a partida com mérito. E eu volto a repetir, mostra mais uma vez que vai brigar pelo Campeonato Brasileiro. Jogando no Allianz, jogando fora de casa, jogando na Arena Barueri, não importa, o Palmeiras mostra que tem força. Hoje o Abel Ferreira botou Maurício, botou Veiga, Felipe Anderson, é muito jogador que o Palmeiras tem no banco. Sabe? Tem Facundo Torres, tem a porra toda. O Palmeiras montou um puta de um elenco. Essa é a realidade. Olha pro banco, o Abel olha pro banco e fala: meu irmão, não preciso nem ficar aqui, eu vou ser expulso e vou vazar. Porque tem gente pra cacete. E o Palmeiras tá com um baita de um elenco. Tá com baita e vai brigar por tudo esse ano. Essa é a realidade. Fim de jogo, Palmeiras ganha com méritos e é líder do Campeonato Brasileiro. Chupa! Segue o líder, caralho. Segue o líder, caralho. Mano, a vitória de quem quis jogar futebol, tio. Essa é a verdade. Eles até deram uma respiradinha ali depois
dos 30 do segundo ali, né? Mas, mano, um time que teve um escanteio o jogo inteiro, mano. Que o melhor jogador dos caras foi o zagueiro. Vai querer o quê, tio? Vai querer o quê? Mano, não vai arrumar nada com nós, mano. Vocês não vão arrumar nada com nós, mano. Entendeu? Podia falar qualquer coisa, mas tem que falar nada, mano. Pô, a gente venceu, a gente ganhou e já Ai, cara, chupa, segue os porcos, segue o líder. Os porcos é louco, não interessa, mano. Vambora. Pô, um dia que é um dia de comemoração, feliz Dia das Mães aí para todas as mamães, né? É um dia de comemoração para muitos, para mim hoje é um dia triste pra caralho, mas Vitor Roque me deixou feliz pra caralho. Vitor Roque conseguiu alegrar o meu domingo, pelo menos esse final de domingo agora, deixar o velhinho mais feliz, entendeu, cara? Eu gosto desse moleque, mano, eu gosto dele. Ele vai dar bem pra caralho aqui, velho. Eu gosto dele. Cadeira, hein, Júlio? A gente estava assistindo São Paulo e Palmeiras até pouquinho tempo. O último lance não foi impedimento. O Vitor Roque estava... Pra mim não foi impedimento. Pra mim não foi. O ombro dele, aqui, não, ó. o braço ombro. não conta impedimento. Você falou que o... Não, o braço não conta impedimento, mas ele estava em condições, uma jogada muito forte. Parabéns ao Vitor Roque, que faz acho que o seu terceiro gol. Parabéns ao Palmeiras, que vai ser o campeão brasileiro pelo aquilo que vem colocando. Que força que tem esse time do Palmeiras. E mais uma vez, o Abel Ferreira foi expulso por reclamação, não quis tomar o cartão vermelho na hora que foi expulso, reclama pra caramba. Mas mesmo sem a presença dele, o time do Palmeiras é brincadeira, cara. É brincadeira. Brincadeira. E o Corinthians... Perdemos pro Mirassol. Valeu, Mateuzinho. Valeu, Kaká. Vocês foram bem pra caramba, valeu? Jogou legal do Palmeiras. Tá impedido, não. Finalzinho, velho? Porra! O finalzinho, caralho. O gol foi legal. Gol legal. O gol foi legal. Palmeiras, porra, mano, tomar no cu. Gol legal. Tá impedido não, olha lá. E as linhas sendo traçadas, o ombro agora do Vitor Roque. Gente, olha. Gol legal. Gol do Palmeiras. Palmeiras no final, tomar no cu. Porra. Final do jogo, vai tomar no cu, cara. Que bosta. Olha lá, 6 minutos de acréscimo. No 60º minuto de acréscimo. Oh, desgraçado, porra. Que bosta. O final do jogo, mano. Vai tomar no cu com esse time, cara. No final do jogo, mano. Dá aí uns 2 minutos de acréscimo agora pra ver se tenta empate. Pô, no final do jogo, mano. São Paulo segurando bem o Palmeiras. Caralho. Que bosta! Ah, louco. Gol do Palmeiras. E o gol foi legal mesmo. E deu Palmeiras no finalzinho do jogo contra o São Paulo, 1-0, gol dele, Vitor Roque. 3 jogos, 3 gols e nesse ele nem foi titular, hein? Entrou no segundo tempo e deixou mais um, garantindo a vitória no Clássico. E a liderança, a permanência do Palmeiras aí na liderança do campeonato. Em dado momento ali o Flamengo era líder, o Bragantino coladinho, tava todo mundo com a mesma pontuação, né? Palmeiras, o Flamengo e o Bragantino, mas o gol deixou o Palmeiras isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Estou aqui com o André Kfouri, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner e também com o Pedro Ivo Almeida pra gente destrinchar esse clássico. Daqui a pouco a gente ouve o Abel, que foi expulso, a gente ouve também o Zubeldia, mas vamos começando aqui com o Jean Oddi. Jean Oddi. 3 jogos, nos últimos 3 jogos, 3 gols do Vitor Roque e esse importantíssimo, gol em clássico e para dar vitória no final do jogo. Jean, tudo bem? Pois é, tudo bem. Boa noite, William, boa noite a todos. Excelente noite. Obrigado. Toda vez essa interrupção. É muito bom, eu adoro. É uma gentileza. É uma gentileza. Se é uma interrupção Não, que é gerada pela educação exato. e, consequentemente, há uma reclamação depois, nós podemos parar. Não, foi maravilhoso. André. Eu durmo melhor depois da sua interrupção para o seu excelente noite. Obrigado. Tá bom. Excelente noite para você também, André. Obrigado, realmente.
Acho que assim, William, bom, o roteiro foi um roteiro realmente bastante, né, emocionante pelo final do jogo e não pelo que aconteceu nos 90 minutos. No fim das contas, vence o time que produziu mais, o time que atacou mais, que buscou mais o gol, acho que durante os 90 minutos. Mas o irônico de tudo isso é que talvez assim, o plano tático que estivesse dando certo até o finalzinho, até o gol do Vitor Roque, fosse justamente o plano tático do Zubeldia. Porque acho que a ideia dele era mais ou menos essa mesmo. A ideia dele era se empatar, ótimo, no final eu ainda tento, colocando meus jogadores mais técnicos em campo para tentar uma estocada e de repente ganhar o jogo no final, mas se empatar tá bom. O São Paulo até teve chance, né, depois das mudanças de eventualmente fazer o seu gol, e tanto que a gente vê que o Everton faz 2 boas defesas no segundo tempo, mas no fim das contas o Vitor Roque, né, ironia do destino também, porque há 4 jogos se falava já do Vitor Roque, que grande decepção, isso, aquilo e tudo mais, era óbvio que era só esperar um pouco, e ele tem muitos méritos nesse gol, né, não só por colocar a bola para dentro, mas porque ele vai buscar uma bola ali praticamente perdida, né? Quer dizer, ele não se dá por vencido, é ele quem disputa, quem briga ali com o Ferrarese para receber a bola, ele recupera a bola e depois do chute do Felipe Anderson faz no rebote o gol do Palmeiras, que, repito, né, finalizou muito mais, criou mais do que o São Paulo, ainda que, na minha visão, o plano tático do São Paulo estivesse dando muito certo. E até quase que premiado no fim, né, por esse sucesso do plano do Zubeldia, tivesse quase sido premiado ali no fim com um gol nas 2 defesas que o Everton fez. Palmeiras, enfim, como sempre, né, a gente fala, é um time que não desiste, é um time que briga até o fim, e hoje brigou até o fim com uma equipe até surpreendentemente ofensiva, né? Pela maneira como o Abel deixa o time no final, ele abre mesmo a equipe, ele tira os volantes, ele coloca o time para cima, ele fica só com o Lucas Evangelista de marcador, mas está longe de ser um dos principais marcadores do time. Então, nesse aspecto, o Abel também é recompensado pela ousadia e pela coragem de colocar um time bastante ofensivo nos minutos finais. Mostrando o quanto ele tem de possibilidades agora para deixar esse Palmeiras mais ofensivo durante o jogo, ou começar dessa forma, dependendo do adversário. E ele tirou o Estevão, né? Pode falar, André, boa noite. Não, pode seguir. Não, vamos lá. Boa noite a todos, uma excelente noite, excelente semana desde já. Excelente noite para o senhor. Eu concordo com tudo que o Jean disse a respeito do jogo, mas a gente conversava aqui antes de entrar no ar e algumas coisas, a televisão ao vivo, ela tem essa particularidade, né? Ao ver os jogadores do Palmeiras comemorando ali ao lado do gol, mais perto do setor, onde ficam torcedores uniformizados ali, né? Uma coisa natural, seja no Allianz Parque, seja em Barueri, a gente percebe um comportamento que é diferente. Se você não é essa cena, você não vê sempre. Então, se alguém que não entendesse nada do que é o futebol brasileiro e não soubesse que esse é um jogo de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, entenderia talvez que ali valia alguma coisa a mais. Esse time foi campeão, ganhou um troféu, né? Porque ali é uma comemoração, uma celebração. Normalmente as vitórias elas são tratadas de uma outra maneira, às vezes mais fria, né? Na maioria das vezes pelos jogadores. Então esse tipo de manifestação dos jogadores os aproxima da torcida. Eu não tenho o romantismo de achar, nunca tive, que os jogadores devem enxergar o futebol e viver o futebol como os torcedores vivem. Eu acho que são 2 espectros de uma paixão que são não só pontos de vista, mas posições muito distantes. Mas, às vezes, quando os jogadores se comportam dessa forma, e, obviamente, era só olhar, não havia nada de falso ali. Não, vamos lá, alguma coisa pré-concebida. Sim. Vamos ali e tal, porque vamos capitalizar. Nada disso. Era um sentimento dos jogadores do Palmeiras, no sentido de, isso aqui vale mais do que uma vitória normal. É um jogo diferente. É uma rivalidade, é um adversário muito tradicional. A torcida adora quando esse clássico é vencido pelo Palmeiras, da mesma forma que os outros torcedores também sentem a mesma coisa. E o gol no final eu acho que também ajuda a essa temperatura subir na hora de comemorar a vitória. Então eu acho importante quando esse tipo de coisa acontece, eu acho bom para o futebol e não queria deixar passar porque a gente a gente vai falar a respeito do jogo ao longo do programa. Temos 2 horas hoje de linha de passe, ainda bem. E eu não queria deixar passar esse ponto, porque eu acho muito importante mesmo quando os jogadores se comportam de maneira genuína, aproximando-se da torcida em sensações depois de um jogo como esse. Que não foi tão bom assim,
que talvez merecesse um placar diferente desse, mas isso não importa. O que importa é que o Palmeiras, no caso de hoje, venceu no final e os jogadores foram comemorar com a torcida. E eu vou puxar mais uma vez pro Vitor Roque aqui, Pedro Ivo Almeida, porque 3 jogos, o homem vai começando a se pagar, hein? Tudo bem? Tudo bem, um abraço a você, Vitor, Jean, André, o fã do esporte. Anteriormente, isso pré-primeiro gol, a gente falava da entrega dele, das boas atuações dele, mas do gol que não saía, então fica muito marcado. Agora parece que a coisa não necessariamente precisa caminhar junto. Ele não atuou a partida inteira, não precisou de muito tempo para ser brilhante, mas ele tem algo que mexe muito com o jogador que atua na função que ele atua. E acho que a comemoração, o André fala da celebração, muito com o torcedor, mas tem muita gente aqui se organizando para entrar no área, tá olhando aqui a TV que estava de apoio. Os jogadores celebram muito o Vitor Roque, isso não é a primeira vez. Quando a bola dele entra contra o Corinthians, mas o gol é adiado, os jogadores vão nele passar confiança. Quando ele perde um gol num jogo que talvez não tenha sido a boa atuação dele, os jogadores vão nele passar confiança. Quando ele faz o primeiro gol, é quase que uma comoção geral do elenco. Hoje, toda a comemoração, ela, claro, tem a sua interação com a torcida, o André apontou muito bem, mas ela é direcionada ao cara que me parece ser muito importante, muito querido para esse grupo, que é o Vitor Roque. Me chama a atenção como o Vitor também é muito celebrado pelos companheiros. E há quem possa ouvir aqui e falar, mas isso é meio óbvio, o cara fez o gol da vitória. Não é exatamente óbvio a maneira como os jogadores se dirigem a ele, o pessoal de comissão técnica, o pessoal que está ali de staff e tudo mais, é claro que vinha incomodando, apesar de a gente pontuar, e até nessa mesa mesmo aqui, que ele vinha tendo boas atuações, a bola não entrava, ora o gol era anulado por milímetros, ora o gol era anulado incorretamente, mas hoje não. Hoje foi um cenário diferente, até da última partida que ele disputou nesse mesmo estádio, num outro clássico também, que ele vai muito bem, os gols são anulados. Hoje ele tem menos tempo de campo, mas resolve a parada. Agora, olha só uma coisa, eu ainda estou assustado com esses detalhes pós-jogo, fora-campo, com um letreiro atrás do gol onde foi marcado o gol do Vitor Roque, um painel de LED, porque a gente infelizmente já se acostumou com aquela placa publicitária do lado oposto, né? Isso. Do ângulo oposto da câmera, que agora é maior que o jogador. Aquele letreiro ali atrás é um negócio assim... É gigante, né? Até conversar com gente, brincar, como é que deve ser para a visão de quem está no campo. É um negócio que tá chamando a atenção, por acaso foi ali que saiu o gol do Vitor Roque. Tudo bem que não é jogo de tênis, né, Pedro Ivo? Mas na hora que você precisa dar uma olhadinha assim, só para cima... Exatamente. Não posso se afirmar, porque às vezes é LED não chega a incomodar tanto dependendo, mas me chamou muita atenção, diferente em Barueri. Agora, um gol de um Palmeiras, não chovendo molhado, time que insiste, briga até o final, caráter, vencedor. Acho que a comemoração tem muito a ver com um grupo que está entendendo que os resultados estão começando a chegar. A liderança chegou, é a melhor campanha em Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro. Foi um período de contestação, de instabilidade ali em março e hoje os resultados estão começando a acompanhar o que o time vem tentando fazer em campo. E um São Paulo que não dá nem para dizer que o São Paulo não é assim. São Paulo vinha sendo assim. São Paulo, quando ele entende que talvez ali no momento o outro time possa ter um pouco mais de qualidade, ele tenta se fechar, sair para o jogo, se defender bem. São Paulo se defendeu bem em algum momento, mas não saiu para o jogo. Não viu o São Paulo tentando jogar, tentando escapar, como fez muito bem, por exemplo, na Libertadores da América. Em alguns bons resultados da Libertadores, para o torcedor que quiser chegar hoje e falar, Zubel é o dia, fala para o time não jogar. Não, hoje talvez não tenha conseguido escapar. Tem um outro time do outro lado também. Claro. Bons resultados do São Paulo na Libertadores, o desenho de jogo foi, se retrai, tenta entender o jogo e começa a sair aos poucos. São Paulo se retraiu muito, para mim, não conseguiu jogar no primeiro tempo, vai tentar jogar em alguma parte ali no segundo tempo, mas o Palmeiras também já está jogando, e é uma trocação com o Palmeiras todo lançado ao ataque. E não dá para dizer, o Birne que tem brinca, não tem placar justo ou injusto, mas o gol coroou ali quem tentou desde o início. Não que o São Paulo não tenha tentado, São Paulo tinha outro desenho de jogo, se defendeu, quase deu certo até o fim, mas o Palmeiras chegou querendo buscar essa vitória, querendo buscar esse resultado em casa, ainda que não fosse no Allianz, e o São Paulo não conseguiu até o final sustentar o que vinha fazendo bem ali. É um processo de retomada de confiança desse Palmeiras, que estava passando por várias peças, e a gente já vinha falando aqui, o pessoal que tá, esse aqui está melhorando, esse aqui já retomou, esse aqui voltou e tal. Acho que essa semana coroou aí talvez a última peça que faltava. Tudo bem, o Paulinho hoje foi pela primeira vez titular, a gente vai falar disso, hoje já não foi tão bem quanto nas vezes quando ele entrava, mas eu acho que a peça que faltava ali para entrar nessa engrenagem da confiança e demonstrou que está recuperando realmente a confiança, já não recuperou totalmente, é o Vitor Roque, acho que é o personagem aí pelo gol. Claro que a gente vai destrinchar outras coisas também, mas a gente começa pelo personagem do jogo. Ele fez o gol da vitória, né, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean, André. Obrigado, igualmente. Boa noite, Pedro Ivo. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Excelente. Eu acho que o gol é muito importante para tirar algum estigma que há, porque dizem que o Vitor Roque não faz gols, né? E ele fez um gol em jogo grande.
Fez um gol que mantém o Palmeiras na liderança, ou devolve, se você quiser desconsiderar que houve jogos ontem, o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Fez um gol no Clássico. Eu acho que a comemoração dos jogadores fala mais do que qualquer coisa que a gente disser aqui sobre como esse jogo, principalmente contra o São Paulo, era importante para o Palmeiras. Só acho que é uma coisa curiosa, porque eu concordo com tudo que os colegas disseram, mas eu tenho conclusões muito diferentes. Vai lá. Ainda bem. É bom pro debate. Já? Pode, vai lá. Porque o Palmeiras, com o elenco que tem, vamos lá, o Vitor Roque começou na reserva, 25 milhões de euros. Tá. O São Paulo está se matando para conseguir prorrogar o empréstimo do Marcos Antônio, do Juan Tressode e quem sabe conseguir renovar o contrato do Alan Franco. Com o elenco que o Palmeiras tem, é muito óbvio que o Palmeiras precisa ter iniciativa, precisa ter imposição, precisa ter a bola. Com o tempo que o Palmeiras tem de trabalho, com o técnico que o Palmeiras tem, com o controle de ambiente que o Abel tem, mesmo reformando o elenco. Fazer só um parênteses aqui, porque tem um rapaz que você conhece muito bem, que disse o seguinte, ó. A diferença do elenco do Palmeiras para o São Paulo é uma distância de uma viagem de joelhos da terra até a lua. É isso. Eu concordo com esse rapaz, mesmo sabendo que ele sou eu mesmo. Ele mesmo? Porque é muita diferença. Com o elenco à disposição, tá? Pra ser bem claro, não tô falando com os elencos inteiros. Sim. O São Paulo, com o time inteiro e jogadores em forma, tem um elenco muito forte. O São Paulo hoje tá o Pablo Maia voltando, entra no segundo tempo. Oscar voltando, entra no segundo tempo. Poupando o Lucas, que não quer que... Porque o São Paulo tem medo de colocar o jogador no gramado no piso que imita a grama, né? Então, é muito óbvio que o Palmeiras vai ter um jogo de posição. É muito óbvio que a bola vai ser do Palmeiras, o Palmeiras vai ter iniciativa, jogando diante do seu torcedor. Não dá para imaginar alguma coisa diferente no jogo de hoje. E eu acho que, para o time que o São Paulo tem, olhando a diferença, os jogadores à disposição, eu acho que o São Paulo conseguiu fazer um bom trabalho de marcação. Acho que, taticamente, dentro das ideias, conseguiu ir até melhor que o Palmeiras. A melhor chance de gol construída foi para o Ferreirinha, a chance mais clara de gol. E aí, talvez se fosse o Paulinho, talvez se fosse o Vitor Roque, talvez se fosse outro jogador, o jogo teria terminado de maneira diferente. Tem muito mérito do Everton, que é um goleiraço. Sim. Né? Então, eu acho que o São Paulo não tem o que reclamar, o Palmeirense tem que comemorar, o resultado é justo, porque não tem interferência da arbitragem. Só acho que o Palmeiras podia, se fosse olhar a diferença dos elencos, ter uma vitória um pouco mais tranquila. Você acha que era para o Palmeiras sobrar no clássico? Era para ganhar com mais tranquilidade. Se você olhar a capacidade individual dos jogadores. É só isso. Se você discordar de mim, você pode falar. Mas o São Paulo já foi muito elogiado por ter surpreendido e jogado de uma maneira diferente contra o próprio Palmeiras no Allianz Parque. Quando o Zubeldia coloca, o time coloca com os caras de volante e tudo. E naquele caso, não me parece que o que se ressaltou, o que se destacou da postura do São Paulo foi justamente a maneira como ele jogou, a ousadia que o São Paulo teve naquele caso, e de fato naquele caso ele jogou melhor, porque a questão, eu acho que hoje o São Paulo se defendeu muito bem, mas o São Paulo em momento algum conseguiu, né, exceção feita aquele período do jogo que eu citei, conseguiu chegar talvez do jeito que o Zubeldia imaginasse. Ou talvez ele imaginasse, e por isso que eu digo que talvez o plano de jogo dele tenha sido traçado e executado de maneira quase que irrepreensível, não fosse o gol do Vitor. Não digo nem se o Everton não tivesse pegado as bolas lá, mas eu digo, se o Vitor Roque não tivesse feito o jogo no final, quer dizer, era um olhar de que o empate era de fato um bom resultado. Então, eu acho mesmo que taticamente o jogo foi muito bom, mas a gente já viu esse mesmo São Paulo com essa mesma distância de elenco fazer um jogo contra o Palmeiras de maneira muito mais improvisado de volante por falta de jogador dentro do Allianz Parque, onde o Palmeiras é mais forte do que em Barueri. Mas uma dúvida, já que acho que as conclusões são diferentes, até para provocar o debate. Então, partindo dessa premissa, o elenco do time adversário é muito melhor. Então não tem muito o que fazer, eu me fecho aqui, vamos ver o que dá, e é isso aí, o jogo foi bom. Não dá para olhar para o primeiro tempo, por exemplo. O primeiro tempo do São Paulo, a ideia é tática. Muito diferente. O time titular do São Paulo tudo bem. Aí é subjetivo. Diferença. Os jogadores são muito diferentes. Você fala, o Vitor Roque custou tantos milhões e estava no banco. Não é porque ele estava no banco, porque tinha 3 jogadores que custaram mais que ele no time titular. Foi uma opção porque o Abel roda muito time. Isso aí são coisas diferentes. Mas, Pedro, porque tecnicamente ele está aos em campo. 34, quando você faz 2 substituições, os 2 jogadores que entram se chamam Vitor Roque e Rafael Veiga. Não, mas o meu ponto é porque senão a gente reduz o debate não dá pra jogar. É que eu acho... Então o São Paulo não pode jogar. Então o São Paulo que só empata e hoje perde, é isso aí. É só isso aí. Não dá pra olhar e falar, talvez o primeiro tempo deve ser mais.
talvez em algum momento pudesse tentar alguma coisa diferente. Senão a gente para e fala, o São Paulo tem aqui o 9º elenco do campeonato, ele vai ficar em primeiro lugar. Senão a gente não avalia o jogo, a gente só avalia os elencos antes. Eu tô avaliando o jogo. Eu não acho que essa é a explicação para tudo. Eu só digo que, indiscutivelmente, se o Palmeiras tivesse começado o jogo de hoje com um time de suplentes e o Abel no segundo tempo, com 0-0, começasse a encher de titulares porque o time está cansado e tal, é uma coisa, mas veja um contexto. Não é assim. O Paulinho hoje fez sua primeira partida como titular, como lembrou o William. O rendimento dele não foi tão bom assim, porque também há um time do outro lado. É uma questão de tempo para a gente começar a elogiar o Paulinho aqui seguidas vezes, porque ele é esse tipo de jogador. E o Palmeiras investiu nele não só o recurso que investiu, mas um bom percentual desse novo time que o Abel quer montar deve-se à presença do Paulinho. É muito claro isso. O meu ponto em relação à disputa estratégica, tática do jogo de hoje, é que, sendo simplista e sem querer fazer acusação a ninguém, a maneira como o São Paulo atua desde o início da partida é uma maneira na qual o empate em Barueri é considerado um bom resultado. Teria sido. Certo? De maneira bem pragmática. Sim. Certo. O jogo inteiro é levado desse jeito. E nenhum time entra em campo para falar assim, não, eu não vou fazer um gol. Eu vou ficar aqui no 0 porque eu quero que seja 0-0. Isso é uma fantasia, uma bobagem. Mas você tem prioridades no jogo. E as suas prioridades, elas são defensivas. Elas são de cautela, como diria Celso Rotti. O ponto para mim é o fim do jogo. O ponto para mim é o fim do jogo. Se você tem uma proposta defensiva de controlar a partida por intermédio das suas virtudes e tentar anular os pontos fortes do adversário como prioridade, no momento em que o jogo chega aos 35 do segundo tempo e você sabe que o seu adversário tem jogadores como Rafael Veiga e Vitor Roque para entrar, e olha, foi o que eu falei agora há pouco, o Abel tirou o Estevão, né? Foi. Substituição, talvez, diferente da que se imaginava. Quando os dois jogadores se prepararam para entrar, vai sair quem? Sai Em nenhum outro time o Estevão seria sacado. Isso. Esse é um ponto. O que eu quero dizer é, se você passou o jogo inteiro trabalhando essa ideia e com sucesso, porque você até teve chances de sair na frente. Essa que a gente vai ver agora. Você não pode se permitir levar um gol no final como o São Paulo levou. Porque isso nega a sua proposta de jogo, na qual você está trabalhando desde o início. Se você vai jogar de maneira cautelosa, essencialmente defensiva, e tá certo, é uma escolha. Por que, no final, quando o seu adversário incrementa a sua capacidade ofensiva, você não presta atenção nisso? Essa é a minha pergunta. Mas você tá... É isso, torcedor do Verdão, vitória importante do Palmeiras. 1-0, gol marcado ali já nos acréscimos. Vitor Roque que entrou no segundo tempo, decidindo o jogo. Felipe Anderson também que entrou no segundo tempo, entraram muito bem nesses dois jogadores. E a diferença do time que tem um elenco, o Palmeiras ali no segundo tempo. O Abel fez algumas mudanças e com a entrada do Felipe Anderson, do Vitor Roque, ali no finalzinho o Palmeiras não desistiu em nenhum minuto, conseguiu o gol que deu a vitória, os 3 pontos. Palmeiras voltando para a liderança, O Flamengo estava na liderança, venceu ontem, mas hoje o Palmeiras venceu o São Paulo e volta novamente à liderança do Campeonato Brasileiro. Essa disputa aí, essa briga pelo título vai ser bem interessante até a reta final aí do Campeonato Brasileiro. Mas foi uma vitória muito importante. Acredito que o São Paulo já estava até comemorando o empate, mas aí o Palmeiras foi lá e fez o gol com o Vitor Roque, marca seu 3º gol seguido, 3 jogos, 3 gols. Marcou contra o Vasco, marcou na Libertadores e hoje, voltando a marcar mais uma vez. Vitor Roque que vem ganhando confiança, a cada jogo, a cada partida. E hoje foi peça importante dessa vitória contra o São Paulo. Verdão, o líder do Campeonato Brasileiro, segue na liderança. E agora se preparar para a sequência dos próximos jogos. Os São Paulinos ficaram aí revoltados com essa derrota. Como eu falei, parece que o São Paulino já estava até comemorando o empate. Mas ali na reta final, o Verdão conseguiu o gol que deu a vitória e os 3 pontos. Uma vitória muito importante do Palmeiras. Vamos aguardar a sequência dos próximos jogos. Deixa o seu opinião aqui abaixo. Deixa aquela risada também para os São Paulinos. Se inscreva, ativa o sino. Obrigado a você que está sempre por aqui assistindo os vídeos do canal. Confere aí se já é inscrito, se não é inscrito, se inscreva, ativa o sino para você não perder nenhum vídeo. Tem vídeos aqui diariamente. Valeu, galera. Vou ficando por aqui e até a próxima.